Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste álbum Entrevista, a gente fala sobre política em um momento decisivo para o país e para a Bahia. Com 2026 cada vez mais próximo, debates sobre articulações políticas, futuro dos partidos, alianças, chapas majoritárias, tudo isso já movimenta os bastidores. E um dos nomes sempre atuantes nessas conversas é o do presidente de honra do MDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, uma figura influente no tabuleiro político nacional e estadual. É hora de saber como o MDB se posiciona, quais os desafios internos, qual o futuro de figuras importantes da sigla e, claro, como Lúcio Vieira Lima enxerga o país, a Bahia, nessa corrida que já começou. Lúcio Vieira Lima, nosso convidado aqui no Álbum Entrevista. Desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Jefferson, e aí eu quero antes registrar duas coisas. Primeiro, o prazer de estar aqui nessa casa, que foi a casa que foi construída e inaugurada por meu pai quando presidente da Assembleia, o saudoso Afrísio Vieira Lima. E segundo, contar aqui um pouco dos bastidores que a gente estava falando, onde eu estava matando saudade dos grandes profissionais do jornalismo. Não, eu sei que você ainda continua nativa, está aqui na TV Alba, esse grande veículo da democracia, mas eu digo em relação às grandes redes que tinha, você que trabalhou numa rede importante, e eu dizendo da saudade que era os profissionais que batia papo com a gente e dali não ficava muito preocupado em clique, em visualização. Hoje a internet acabou, né, tendo que deixar profissionais competentes da área, quando você, pelo menos, veio para cá e está aqui prestando relevante serviço. Está de parabéns. Quando eu soube que era você que viria me entrevistar, eu vim correndo, porque eu disse, a chance que eu tenho, eu que fiz 63 anos na quarta-feira, né, de ver que ainda compensa você ser velho, porque você tem saudade, você tem lembrança de você. É uma grande lembrança, uma lembrança boa do jornalismo baiano e da TV aberta. Muito obrigado. Prazer todo meu também de estar aqui podendo retomar essa conversa e, mais uma vez, falar sobre política. Início de conversa. Como é que o senhor enxerga o atual cenário político brasileiro, especialmente diante dessa polarização que continua firme? O MDB tem espaço para quebrar essa lógica? Olha, veja bem, o Brasil em si, e a Bahia também segue esse modelo. A polarização sempre existiu, é situação e oposição. Você se lembra que a primeira eleição depois da redemocratização, da anistia, é que teve, se não me engano, 12 candidatos, que terminou passando... O Brizola não foi por uma besteirinha, me parece que foi Fernando Collor e foi Fernando Henrique ou Lula, não sei. E o MDB sempre esteve numa dessas pontas, sempre né? Teve, lá nos primórdios MDB e Arena. Porque o MDB era o estuário de todos aqueles. Então, os partidos que estão hoje aí, PCdoB, PDT, terminou tudo vindo do MDB, que foi o guarda-chuva desses partidos ditos de esquerda que combatia a ditadura, certo? Era o bipartidarismo. Então, depois que veio o pluripartidarismo, né? E que permitiu essa quantidade de partidos políticos e acabou também muito com a história da ideologia. Hoje você não sabe qual é a definição de esquerda, qual é a definição de direita, etc. E não tem mais aquele vínculo ideológico da militância com os partidos políticos. Se você pegar as bandeiras dos partidos, são praticamente as mesmas bandeiras de todos. Não, temos que cuidar de gente, como fazer o social, etc. Qual é o papel do MDB hoje? O MDB é o papel que ele sempre exerceu, que é um papel de equilíbrio da balança. Ou seja, a força do MDB sempre foi uma força congressual. O MDB chegou a ter mais de 200 deputados. Foi quando o Gedel foi líder do MDB durante 7 anos. E ali faz isso. O MDB assumiu a presidência com Sarney, que era vice, e depois, recentemente, com Michel. Mas nunca foi um partido assim de executivo. A força dele é do legislativo e ele é justamente que a balança disso, o fiel da balança, para chamar a moderação, fazer as ponderações, que o Michel Temer exerce esse papel. Sempre que tem uma crise, o pessoal gosta de ouvir o Michel pela experiência, pela serenidade, pela postura, pela elegância, né, e pela sensatez. Exatamente por conta dessa postura, existe uma percepção de que o MDB ele está sempre se reorganizando.
O que mudou no MDB nos últimos anos ou o que ainda precisa ser ajustado? Olha, eu não digo que mudou no MDB, mudou na política. Todos os partidos políticos mudaram. Por isso que eu digo, acabou aquela história de ideologia. Então surgiu muito o pragmatismo. Você vê que tudo na política hoje é possível. Você apoia um candidato e logo depois você muda de lado e vem apoiar outro. Quer dizer, você sobe no palanque defendendo bandeiras, defendendo nome. E depois todo mundo acha muito natural, eu vou mudar de lado. Eu subi nos palanques, mas é mais conveniente agora para mim eu mudar. Então, tá feio esse aspecto na política, da falta de compromisso, na falta de lealdade com o povo. Até porque política é uma coisa que é feita na base do contrato verbal. Você não assina um contrato com a população listando as bandeiras que você vai defender. Você faz aquele compromisso em praça pública. E o político tem uma capacidade de virar as costas aos compromissos assumidos com o povo incrível. E o povo tem uma capacidade de esquecer que aquele político rompeu o compromisso incrível também. Então, dá nisso aí. E aí você termina, voltando à sua pergunta inicial, para que eu não fuja dela, da polarização. É péssimo para o país e uma polarização feita na base de PT e bolsonarismo. Isso não constrói, isso são pessoas. Pessoas vão embora quantas? O que fica é o legado, é os pensamentos, certo? Você vê as grandes figuras da política mundial, ou por bem ou por mal, o que pesou depois foi o legado. Não adianta ficar preocupado. Então, quando diz aí, nesse momento, Bolsonaro foi preso, não vai alterar nada. O Lula foi preso e se elegeu presidente da República, certo? Vai ter uma movimentação, vai ter vigília. O povo não tem clima para isso, não existe isso, não tem essa capacidade de mobilização. Só que mudou tudo não são os partidos, volto a dizer, é a sociedade, é a internet. Hoje você não vai... Quem é que hoje reúne um comício? Qual é a faculdade que tem debate com os estudantes? Aí você, não precisa fazer debate, não. Nós vamos fazer uma live. Aí pega uma live, essa live dá 5... A pessoa entra para dizer que entrou, aí registra. No final da live que vai dizer, participaram 300 pessoas. Então, você não tem mais isso, que é esse contato com a sociedade. E piorou muito em função da polarização, uma polarização de pessoas, de atacar, disso. Você vê, você pega o bolsonarismo, a pessoa diz, e aqui na Bahia também acontece isso, a pessoa diz, ataca, aí depois que assume, não muda nada, e quando você vai cobrar, diz o quê? Mas no governo passado também era assim, você se elegeu para mudar. Não para ser uma justificativa. Aqui nós estamos tendo isso na Bahia. Você tem o candidato que perdeu as eleições, o ACM Neto, que fica vivendo do passado, dizer, no tempo de meu avô tinha segurança. Pô, a sobrinha do velho ACM foi sequestrada, ficou 3 dias sequestrada, certo? E crimes, rebelião em presídio, mas é muito mais fácil você atacar do que você apresentar propostas. Lúcio, a gente está prestes a entrar em 2026, ano eleitoral, tabuleiro político a todo vapor. Como é que o senhor avalia o governo Jerônimo Rodrigues até agora? Há convergências relevantes com o MDB ou mais divergências? Não, Vimaria. O Jerônimo tem cumprido todos os compromissos assumidos com o MDB. Eu não vou dizer que pontualmente não possa ter alguma divergência, até porque o partido político não é feito apenas pela sua direção. Você tem as bases. Então é no município que uma base se sente atingida porque o governador prestigiou um outro lado. Isso é normal, mas no grosso, no macro, né, o MDB está satisfeito, o MDB ocupa a posição de vice-governador na chapa de Jerônimo, né? Então nós não temos essa queixa. E achamos que isso aí não é em função de dizer que está atendendo o pleito do MDB. O maior pleito do MDB, eu me recordo que o nego ficava, você vai apoiar quem? Vai apoiar Neto, de qual nós fazíamos parte do governo, inclusive, ou vai apoiar Jerônimo? E eu disse, vamos conversar com todos, conversamos com o João Roma, etc., e vamos ver quem é o melhor projeto para a Bahia. Isso no momento, então? Isso lá atrás. Lá atrás. E aí, o melhor projeto que nós achávamos é que você tinha que ter um link com o governo federal. Você tinha Lula que ia ganhar a eleição. Era importante você ter
um Estado que o governador fosse alinhado. E isso, no seu tempo, você deve ter acompanhado, era muito usado pelo carlismo. O carlismo, para eleger prefeito de Salvador, certo? Em Baçaí e companhia, dizia que era importante você ter essa vinculação das esferas de poder municipal, estadual e federal. Agora, por conveniência, como o alinhamento está do lado deles, do lado do oposição a ele, vai dizer que não precisa, que pode eleger qualquer um, que eles têm competência para fazer. É isso que na política eu pessoalmente não gosto, dos pesos e duas medidas. Qual é o projeto do MDB para 2026? Sair, por exemplo, com a pretensão de um nome para o governo do Estado, ou a melhor estratégia seria compor uma chapa majoritária? Não, de forma nenhuma. Primeiro, nós temos lealdade ao governador Jerônimo. Segundo, nós, quando apoiamos Jerônimo, eu acabei de dizer que apoiamos por pertencer a um projeto político, né? Que é o projeto que veio do presidente Lula, que visa o social, etc., que todos podem dizer o que for do presidente Lula, mas ninguém pode dizer que ele não fez bem à classe pobre do Brasil, a maioria do nosso país, que é assim. No tempo dele, todo mundo tinha sua moto, todo mundo viajava de avião, os filhos dos agricultores vinham fazer faculdade e por aí vai. Então, esse projeto que, com a eleição do Bolsonaro, né, terminou sendo colocado à margem. Ou seja, ficou muito aquele governo dito à direita, né, com discurso muitas vezes excludente, certo? E que, a tal ponto de o candidato aqui ao governo da Bahia de não querer se vincular, dizia que não apoiava Bolsonaro, apesar de todo o seu time estar apoiando o Bolsonaro, fazia questão porque aquilo queimava o filme dele na Bahia, que é uma população. O Bahia pertence ao Nordeste. O Nordeste tem uma população carente, são estados com dificuldades em função da seca, precisa efetivamente do apoio do governo federal. Então, se nós apoiamos um projeto e não apoiamos pessoas, então, logicamente, para que eu venha a mudar, eu tenho que ver esse projeto tendo exaurido, mas qual que não é o caso. Qual seria o melhor cenário? O melhor cenário é Jerônimo, candidato a governador para a reeleição, Geraldinho na vice. Na minha opinião, por uma questão de coerência, manter o direito de reeleição. Wagner tem o direito de a reeleição e para o Senado, e Ângelo Coronel o direito à reeleição e para Senado. E eleger uma bancada de deputado federal para que nós aumentemos nossa força no Legislativo e uma bancada estadual para que apoie esse projeto de Jerônimo. Mas o governo tem falado numa chapa puro sangue. O governo não tem falado nisso, me perdoe. Isso quem tem falado é especulação de imprensa de alguns políticos. Jerônimo tem falado que só conversa sobre chapa lá adiante. Eu nunca vi de Jerônimo dizer de chapa puro sangue. É natural que... Ora, se eu pudesse ter uma chapa só do MDB com Jerônimo, eu ia querer essa chapa do MDB. Mas é uma possibilidade forte essa. O senhor falou do Jacques Wagner. Não acho uma possibilidade que forte. Tem uma tendência natural de sair candidato à reeleição. O ministro Rui Costa já veio a público dizendo que também se acha no direito de sair candidato ao Senado. Com isso, Ângelo Coronel seria colocado de lado? Não teria espaço também para o MDB? Não, caso se configure esse cenário, como é que o MDB deve se posicionar? Primeiro que esse problema que está aí é no Senado. Não tem nada a ver com o MDB. Esse é o problema do PT com o PSD, né? Segundo, que direito a ser candidato todo mundo tem. Gedel, em 2010, Wagner tinha direito à reeleição. Gedel colocou seu nome para governo com o protesto do PT, porque defendia o direito à reeleição. E aqui não cabe discutir, não é o foro adequado o que levou Gedel a ser candidato, né? Mas terminou perdendo a eleição. Mas Gedel exerceu o direito dele de também colocar a candidatura. O sucesso vai depender do entendimento do povo. Então, o Rui foi um grande governador, está sendo um grande ministro. Ninguém pode dizer que ele não foi um grande gestor e que tem condições de ocupar qualquer espaço, em qualquer chapa, a qualquer momento, a qualquer hora. Agora, você tem timing política, né? O governador tem direito à reeleição, então ele não vai para o governo, né? O Wagner tem direito à reeleição e é um homem de confiança de Lula e que é o líder no Congresso Nacional, no Senado. E, além do mais, é quem controla o PT na Bahia e tem a história de 2 mandatos de ex-ministro, também não vai abrir mão. O PSD
é um partido, eu não falo pelo PSD, estou dizendo, analisando quem está de fora. É um partido importante, né? Como é que vai mexer no PSD? E o PSD, você fala, não, vai mexer porque dá a vice do MDB para o PSD. Você trocaria uma senatória por uma vice? O que é que Otto vai ganhar? Otto vai chegar, você imagina, vamos fazer aqui uma análise. O Kassab vai apoiar um candidato nacional que não é Lula, já declarou, concorda? Ele já declarou que o PSD não apoia Lula, a vida nacional. O Otto diz que já conversou com o Kassab, que Kassab liberou para que o PSD baiano, certo, não apoie Jerônimo e Lula. E com que cara o Otto vai chegar para Kassab e dizer, olha, eu vou apoiar e troquei o senador por uma vaga de vice ou por outra coisa. Eu troquei uma vaga de senador que leva voto para a legenda no 55, porque vai estar na urna, para ajudar a eleição de deputado federal e deputado estadual, certo? O que é? Que acordo é isso? Aí me pergunta, na linguagem baiana, é acordo de Itaparica. Já foram citados aí vários nomes e sempre que se fala em chapa majoritária, especula-se nomes também do MDB. Tem o nome de Geraldo Júnior, atual vice-governador, mas que outros nomes do partido poderiam ser sugeridos para emplacar uma possível chapa majoritária? Mas essa resposta a gente segura, volta já, um intervalo rápido aqui e a gente retoma essa conversa com Lúcio Vieira Lima no Albem Entrevista. É um instante só. Já estamos de volta. Nosso convidado, presidente de honra do MDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima. Papo aqui sobre política, claro. A gente falava dessa especulação toda em torno de uma possível chapa majoritária, puro sangue ou não, agora para as eleições de 2026. Que outros nomes o MDB teria para emplacar uma possível chapa majoritária? Olha, além de Geraldo Júnior? Não, nenhum outro nome, porque o candidato do MDB é Geraldo Júnior. Eu não posso defender o Instituto da reeleição, certo? Vai dizer, não, o MDB tem direito a estar na chapa porque ele tem direito à reeleição. Geraldinho também tem direito à reeleição. Então não dá para separar, dizer o MDB quer trocar o nome. Primeiro que não quer trocar o nome, não se especula. Segundo que ninguém me diz o que é que tem para tem para Geraldinho não ser o candidato do MDB. Terceiro que é o MDB tendo o lugar da vice, como eu sei que terá, que vai manter, cabe ao MDB indicar. Não cabe a outra pessoa, a não ser que seja alguma coisa de cunho pessoal de parte do governador, que em nenhum momento, ao contrário, o governador só dá de público demonstrações de carinho ao vice-governador Geraldo Júnior. Então, eu não posso nem especular outros nomes, certo? Até porque especulação é o que a gente faz de noite quando tem a possibilidade de alguma coisa. Você diz, eu vou acordar amanhã, qual é a minha agenda? O que é que eu tenho para fazer? Como eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho que ficar perdendo meu tempo, certo? Pensando em nomes para substituir Geraldinho, que não será substituído. Em nível nacional, o MDB deve repetir o movimento de 2022, ou seja, apoiar o presidente Lula ou assumir uma nova postura agora em 2026? Não, em 2022 ele teve uma candidatura própria que foi a de Simone Tebet. E o PMDB, como você falou... Depois apoiou Lula. No segundo turno. Como você bem se referiu, a história do MDB, o MDB é a força dele também, além de congressual, e é congressual por causa disso que eu vou dizer, ele tem força federativa, como e todo Estado tem sua liderança forte. Então, você tinha Sarney no Maranhão, Gedel aqui na Bahia, Renan em Alagoas, Jader no Pará, Java Vasconcelos em Pernambuco, Oreste Quetz em São Paulo. E isso ainda continua. E é justamente essa força do PMDB prestigiar os estados federativos que permite que você saia de cada estado com um número de deputados para dar a força nacional, a força congressual. Então, se eu conheço bem o MDB, né, ele pode, o que deve acontecer é ele liberar os seus estados, certo? Para que na Bahia nós já apoiemos Lula. Ou seja, não há necessidade de ficar ali
em sintonia direta com a direção nacional. Não. Nesse momento, como é que está essa relação? Está em sintonia direta ou há divergências? Não, a sintonia é direta. Nós temos amizade, temos serviços prestados ao MDB, então nem nós faríamos nada contra a direção nacional, nem a direção nacional faria nada contra a gente. Basta ver o episódio recente que o candidato Assemineto ficava indócil, agitado, sonhando com a federação entre MDB e o republicano, que passaria, se fosse o caso, um critério que não existe em lei, em coisa nenhuma, que eles diziam que o comando teria que ser dos republicanos e, com isso, iria apoiar a Semineto e levaria o MDB. Não existe isso. A Nacional nunca faria uma coisa dessa, com a exceção do nível da Bahia, com a participação enorme na história do partido como todo. Então, a total vinculação, total isso. Não tem um respeito mútuo. Aí você fala, como é que está? Logicamente, você pega São Paulo. São Paulo, o presidente é Baleia Rossi, né? Tem o prefeito da capital, que tem a ligação dele com Tarcísio, precisa do governo estadual. Então, logicamente, a seção de São Paulo, né, quer apoiar um candidato, o Tarcísio, que aí é outro imbróglio. Porque você não sabe nem se Tarcísio que é o grande dilema. Eu vejo os deputados aqui da Bahia, porque precisam de candidatura forte de Neto para que eles se elejam, né? Esperando quem é que vai sair. É a candidatura do Si. Então o Neto, depois que perdeu a eleição, faz a oposição do Si. Se eu fosse governador, eu faria isso. Se eu fosse... Esquece que o Ulisses Guimarães dizia, com o Si a gente bota Paris numa garrafa, certo? Como é que ele vai ficar no Si? Então agora ele depende de, se Tarcísio for, aí começa aquelas especulações. Se Tarcísio não for, aí vai ser Caiado, Ratinho, Zema, tanta gente que ele vai cair na armadilha da vez passada, quando ele lançou o candidato Tanto Faz. Para mim, tanto faz ser Lula, coisa que eu sou retado, eu sou competente, eu vou administrar sozinho, né? Então, vai ter um palanque para Ratinho, um palanque para Zema, um palanque para Caiado e ainda um palanque, eventualmente, para um familiar de Bolsonaro, ou para um filho, ou para a esposa de Bolsonaro. Aí, meu irmão, então... todos ficam nesse compasso de espera. A eleição estadual tem uma vinculação com as definições da eleição nacional. Eu falo, Lúcio, como é que você está afirmando que vai com o Jerônimo? Por causa disso aí, porque eu sei como é a família do MDB. Você deve saber como é que funciona a sua família, o pensamento de seus irmãos, de sua mãe, de seu pai, certo? Mesmo aqueles que têm o pai falecido, a mãe falecida, sabem, não, meu pai pensaria assim, meu pai faria isso, né? Então, eu posso dizer que aqui na Bahia, o MDB marchará com Lula, certo? E com Jerônimo. E caso seja chamado a opinar ou tiver uma disputa na convenção, certo? Votará para uma aliança efetiva com o presidente Lula. Lúcio, a seu ver, quais são hoje os maiores desafios para a política na Bahia? Governabilidade, renovação de quadros, representatividade ou algum outro fator? Não, eu acho que o conjunto desses fatores. Mas o grande desafio na política da agora para frente é que nós estamos a um mês do ano eleitoral. E ano eleitoral tudo muda, certo? Porque você começa os interesses pessoais, né, a ficar acima dos interesses da coletividade. Então, deputados que defendiam tal bandeiras vão começar a defender bandeiras que rendam mais voto a ele. Deputados que defendiam tal liderança no município, aquela liderança o abandonou, vai defender a outra liderança que vai. Projetos para votar em Brasília, projetos para votar na Assembleia, certo? Começa a ter um cunho político muito grande. Se um governo faz um pedido de empréstimo, o que se aprovava com tranquilidade vai terminar a começar a crítica. Empréstimo para quê? Porque é o discurso de oposição. Então, esse é o desafio da política baiana no momento, nesse ano. É você conseguir não tirar o foco da gestão, porque um ano de gestão perdida é um ano de prejuízo enorme para a população, mas enorme mesmo, certo? Então, Jerônimo tem que focar na educação, na segurança pública, na saúde, certo? E tudo mais, né? E deixar que a oposição, que tem que focar realmente na oposição. Eu discordo do nível de crítica, mas isso é democracia. Quando a oposição é colocada na oposição pelo povo para se opor,
para fiscalizar. E o governo é colocado no governo para governar. Então, cada um tem sua missão e é importante. Não existe democracia sem governo e sem oposição. Governo sem oposição é ditadura. E ditadura não é bem, faz bem para ninguém. É só você lembrar da história do mundo e do Brasil, quando você tem até hoje mães que não conseguiram ver o corpo de seu filho porque foi parar em algum sótão, em alguma coisa, e terminando com a vida sem fala, sem nem saber o porquê, sem saber a razão, né? Então o desafio é o governador Jerônimo focar na gestão, entender que aquele ditado é verdade, que os cães ladram e a caravana passa, e seguir em frente e mostrar o que ele fez pela Bahia, certo? E não é mostrar apenas em dizer eu fiz essa obra física. Jerônimo tem feito um governo que a marca maior é a democracia, é ouvir as pessoas. O pessoal fica, Jerônimo só faz viajar. Quer coisa melhor do que viajar para um governador? Quem tem que trabalhar são os secretários, certo? Ou é você que você contrata um motorista para dirigir seu carro, é você que dirige, é o motorista, certo? Você coloca uma faxineira, você que vai à faxina? Não é. É a faxineira, a cozinheira e por aí. Você está aqui, contratado pela presidência da Assembleia. Quem está apresentando o programa Ivana Bastos? Não é. É você. Então, Jerônimo foi eleito para governar. Ele tem que viajar, conversar com o povo naquele município pequenininho que ele está indo, conversando do mais pobre. E aí, ele vai saber o que realmente o povo necessita, sem intermediários. Lúcio, o MDB enfrentou desgastes públicos recentes, não tem tanto tempo. Deve ter uns 5 anos, teve a prisão de Gedel. Prisão de Gedel Vieira Lima, aquele processo todo envolvendo os 51 milhões de reais. Quais têm sido os desconfortos internos que provocam mais incômodo? E como é que o partido está lidando com eles? Veja bem, do ponto de vista de que você fala de incômodo, eu digo que nenhum. O incômodo houve. E, logicamente, não é uma coisa que a pessoa tem orgulho para sair dizendo. Agora, é uma coisa que é da vida pública. E não foi nem Gedel, nem outros que inventaram. É a estrutura que é assim, funciona desta forma, certo? Os políticos, eles são pressionados quando você... Eu digo sempre, se você pegar um cantor, se pegar um Popó, por exemplo, que se elegeu, na primeira eleição, se elege mostrando o cinto. Certo? Na segunda, se eu mostro, o cara vão pedir a banda de música, vão pedir o patrocínio, certo, né? A pessoa pega e vem acusar, vem dizer, porque isso aí é prevaricação, pedir isso e tal. Quanta gente me liga para pedir que passe na frente na lista de regulação? Ora, isso é que é crime, mas o povo pede porque está com o seu ali, o seu coisa. Quanta gente pede para conseguir uma matrícula perto da escola, passando na frente de diversos outros cidadãos. Quanta gente chega para chegar para o cara da Zona Azul e vice-versa, o cara dizer, não me pague não, que eu lhe dou o ticket aqui, certo? E você só paga R$2 em vez de 5 ou de 6 ou de 7, né? Então, eu não tenho... Ou seja, eu costumo dizer que ninguém pode apontar para mim, certo? Porque todo mundo é pecador. E o que é que você fala? Tem algum incômodo? Não tem pela postura nossa. Eu não chego aqui para ficar dizendo que foi injustiçado, que isso, que aquilo, certo? Eu digo que Gedel foi condenado, certo? Pagou os seus pecados, não fez delação nenhuma, aguentou firme, certo? E segue em frente ajudando a Bahia, articulando na política. É muito melhor do que, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, que foi condenado, e eu não vibro com isso. Eu sei que na época era conveniente atacar Gedel, atacou em debate tudo, mas eu não vibro porque eu acho ruim. Eu sei o sofrimento que é, e eu sei que aqueles que acusaram Gedel hoje estão pagando também, estão sendo acusados, certo? Aqui na Bahia, depois de Gedel, teve Lava Clean, teve isso, toda hora tem uma operação. Você abre de manhã os blogs, é operação em tal município. Ontem de noite teve operação, certo? Então, eu não fico orgulhoso disso não, mas do ponto de vista, ninguém tá o porquê. E outra coisa, nós soubemos conviver com isso. Nós soubemos ter humildade, certo? Ter resiliência, ter coragem. Você não vai me ver nenhuma entrevista minha ou de Gedel e dizer, não, nós respeitamos a decisão do judiciário. A decisão do judiciário foi essa, tem que cumprir. E eu tenho que aguentar. Eu, quando tomo alguma atitude, certo? Eu sou responsável pelos elogios e pelas consequências ruins, e só eu cabe pagar. Não adianta depois ficar, como eu vejo muita gente aí,
Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não vou aguentar, certo? Pô, quer dizer, para fazer alguma coisa, foi homem suficiente. Para aguentar as consequências, não é homem suficiente? Não. Há quem diga que, talvez até por conta desses desgastes públicos recentes, que o MDB ficou mais enfraquecido. Procede essa percepção e, caso proceda, como que se supera? Então, eu vou também lhe fazer uma pergunta. Logicamente que ficou mais enfraquecido, ficou. Agora, dizer que o MDB foi ferido de morte ou que foi enfraquecido total, com certeza não. Nós chegamos em 2022, na eleição passada, nós não tínhamos um deputado estadual nem deputado federal, certo? Fomos às urnas, né? E elegemos o vice-governador do 4º estado da federação em termos de voto. Elegemos um federal e 2 estaduais. Que enfraquecimento é esse? Que um partido está ferido e consegue fazer tudo isso, né? Hoje nós estamos na Bahia o 3º partido em número de filiados. Perdemos por PT, que é o partido do governador, e o partido do líder da oposição por menos de 1.000 filiados. Então, que fraqueza é essa? Entramos nas urnas na eleição passada com 12 prefeitos, saímos com 32, saímos com 28 prefeitos, com 360 vereadores, certo? Estamos aqui, você perguntando sobre a participação do MDB na chapa, na reeleição de Jerônimo. Então, que fraqueza é essa, certo? Que você está sentado comigo para saber quem será o nome do vice-governador que o MDB irá indicar. Então, outro dia, eu gosto muito de fazer coisa, aquela IA, inteligência artificial, você entra e pergunta. E eu perguntei o MDB, e ela dá a oportunidade de você começar a debater. Então ela disse, não, foi enfraquecido, que teve episódio de Gedel. Aí eu comecei a debater na IA. Mas enfraquecido como? Se ele eleger o vice-governador e deputado. Ela por esse ponto tem razão. Então se recuperando bem. Então a própria inteligência artificial, no computador, no celular, se você questionar, ela começa a escorregar e dar razão aos fatos. Para a gente encerrar... Oh, que pena. Já estamos na reta final. Sobre o seu papel pessoal, o quanto deve haver de participação na articulação política sua agora para 2026? A gente pode esperar um Lúcio Vieira Lima mais ativo, mais discreto, ou vai manter o mesmo perfil? Não, eu estou mais discreto porque eu estou na fase agora avoengo. Eu tenho meu netinho, o Bernardo, a quem eu tenho me dedicado, né? E, logicamente, estou sem mandato. Então, eu fico nas articulações políticas e nem quero ter mandato mais. Eu fico ativamente. Agora, não é nada pessoal meu. Eu tenho essa capacidade de fazer articulação porque eu tenho a cobertura de todo o MDB, dos prefeitos, dos militantes, certo? Dos filiados. São eles que me dão essa legitimidade de fazer essa articulação. Não existe líder, certo, sem liderado. E para você ter liderado, você tem que desempenhar o papel de líder com competência e prestando conta. Então, diante de tudo aquilo que ocorreu, como a gente já falou aqui, e não tenho vergonha nenhuma em comentar sempre, né, nós continuamos líder. Certo? Então é a prova que o quê? Assim como o Lula, que foi preso, se elegeu presidente, né? Quando bota na balança na Bahia, certo? O Vieira Lima tem a balança, as qualidades vêm para cima e os defeitos ficam um pouco abaixo, como foi Lula, certo? Lula, pesando tudo, o povo brasileiro decidiu que as qualidades dele compensava os defeitos, que ele merecia outra oportunidade, certo? Por tudo aquilo que fez. E foi o que aconteceu com o Gedel, com o Lúcio, com o MDB. Em função do nosso trabalho, da nossa gratidão ao povo da Bahia, do amor que demonstramos, a força de trabalho, a capacidade de não largar companheiro para trás, a capacidade de articulação, o povo disse, a política baiana precisa desses dois, certo? A política baiana precisa do MDB. Não é à toa, hoje mais não, porque depois do Monjaro acabou. Mas nego dizia, não, os gordinhos não são brincadeira, não. Certo? Se lembra que na época que levaram o PP para Neto, não definiu a eleição. Aí, quando o MDB veio para Jerônimo, não definiu nada. Os gordinhos não são besta. Se os gordinhos vieram, a eleição está aberta. E foi ali a grande alavancada de Jerônimo, quando trouxe, a pedido de Jacques Wagner, nosso amigo, o MDB para a aliança. Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do MDB na Bahia. Muito obrigado. Sucesso aí nas suas empreitadas e seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço e vou fazer uma crítica, me permita, e vou fazer direta
lamento a presidente Ivana, que o tempo desse programa está muito curto, né? Por tudo aquilo que eu disse. Isso que é gostoso, essa que é a forma de fazer política, né? Não é a política de ficar plantando, falar frase de efeito, bonitinha, é a política do que eu disse a você, o quê? Pergunte o que quiser, não tem pauta. Essa deixa bem o jornalista, bem o entrevistador e deixa bem o político que quer efetivamente conversar com sinceridade ao povo da Bahia, que toda entrevista eu aproveito para dizer: tudo que eu venho a fazer pela Bahia é pouco pelo que a Bahia fez por nós. E digo sempre, irmã Dulce não foi deputada, não foi nada, e fez muito pela Bahia e pelos baianos. Eu não quero me comparar à irmã Dulce, mas eu quero dizer que eu, sem mandato, ainda posso fazer muito pelos baianos. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.